meu irmão, olá minha irmã, graça e paz, Deus abençoe a todos nós. Estamos aqui para mais um vídeo, e esse vídeo ele vai falar de algo importante que aconteceu na minha vida. E eu quero apresentar para vocês o que me levou a voltar para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a fazer parte dela, porque eu também cheguei a dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia era a Babilônia. Escrevi sobre isso, lamentavelmente eu fiz isso. Eu estou confessando aqui, meus irmãos, o que eu fiz. Lamentavelmente eu fui levado a esse erro. Eu fui levado a duvidar da palavra de Deus. Eu fui levado a duvidar do Espírito de Profecia. Que coisa triste, mas é a verdade. Então, este vídeo é para esclarecer a minha posição e como eu cheguei a crer no que eu creio hoje, na plataforma da verdade, como ela é em Cristo Jesus. Eu quero que você me acompanhe em alguns textos importantes da palavra de Deus e do Espírito de Profecia. Vamos ao Espírito de Profecia? Quero pegar o livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, e a página 729. Página 729. Diz assim: as pessoas que buscam diligentemente a luz e que aceitam de boa vontade todo raio de iluminação divina vindo de sua santa palavra, unicamente a essas será a luz comunicada. É por meio dessas pessoas que Deus revelará aquela luz e poder que iluminarão toda a terra com a sua glória. Olha que texto lindo. Então, temos que buscar diligentemente a palavra de Deus. Temos que buscar com o nosso coração aberto, com vontade, com desejo de conhecer aquilo que Deus tem para nós. E com certeza, Ele vai nos derramar muita luz. Isaías, capítulo 43, versículo 12. Leia comigo. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Meus amados, de quem o profeta Isaías está falando nesse texto? Quem é esse que ele diz que é Deus? Que diz, eu sou Deus. Mais um texto de Isaías, capítulo 45, verso 21. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Note que texto interessante aqui de Isaías. Vai anotando para você entender quem é essa pessoa tão especial que está falando. No livro Cristo e Sua Justiça, na página 5, nós lemos: a mais elevada aspiração ou necessidade do homem não pode atingir os limites do que Cristo é para nós. Razão suficiente é esta, para que todos os olhos devam estar nele fixos. Cristo e Sua Justiça, página 5. O Salmo 106, versículo 21. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandezas no Egito. Mais uma vez, vamos ao livro Cristo e Sua Justiça, na página 10. O próprio Cristo ensinou do modo mais enfático que é Deus. Em Êxodo capítulo 3, verso 2, vamos ler. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Mais textos. Êxodo 3:6. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. Que coisa impressionante. Êxodo 3,15. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Agora eu convido você a ler comigo em Patriarcas e Profetas, a página 252 e também a página 253. Moisés pensou nas dificuldades que seriam encontradas, na cegueira, ignorância e incredulidade de seu povo, muitos dos quais estavam quase destituídos do conhecimento de Deus. Eis que quando vier aos filhos de Israel, disse ele, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? A resposta foi: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3, 13 e 14. Disse-lhes Jesus, João 8,58. Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Note que Jesus está dizendo que antes que Abraão existisse, ele era. Agora o que diz Ellen White em A Fé pela Qual Eu Vivo, na página 47, foi Cristo que do Monte Horebe falou a Moisés dizendo: eu sou o que sou. Note, a serva de Deus está mostrando aqui claramente que Jesus Cristo foi o mesmo que falou a Moisés: eu sou o que sou. Testemunhos Seletos, volume 3, página 17. Do meio da coluna de nuvem, Cristo declarou acerca do sábado: certamente guardareis os meus sábados, porque isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Êxodo 31, 13. Dado ao mundo como sinal do Criador, o sábado é também o sinal de Deus como nosso santificador. Se foi Cristo quem declarou da nuvem que ele deu o sábado ao seu povo, logicamente que Cristo é Deus. Não tem como duvidar disso, a menos que eu não queira de forma nenhuma aceitar o testemunho da Bíblia e do Espírito de profecia. Mas em aceitando o testemunho da Bíblia e do Espírito de profecia, eu não tenho como negar: Jesus é verdadeiramente Deus. Eu convido você a ler comigo Patriarcas e Profetas, página 367. Jesus era a luz de seu povo, a luz do mundo, antes que viesse à terra sob a forma humana. O primeiro raio de luz a penetrar a sombra em que o pecado envolveu o mundo veio de Cristo, e dele tem vindo todo o raio da luz celestial que tem incidido sobre os habitantes da terra. No plano da redenção, Cristo é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Confirmando aí, Patriarcas e Profetas, página 367. No livro A Verdade sobre os Anjos, na página 156, lemos: como Deus, Cristo não poderia ser tentado a pecar, assim como não fora tentado a quebrar seu concerto no céu. Quando, porém, Cristo humilhou-se e assumiu a natureza humana, colocou-se sob a tentação. Ainda mais um texto do livro Cristo e Sua Justiça, na página 20, onde lemos: se alguém levanta o velho sofisma
quanto a ser Cristo imortal, como poderia morrer? Temos somente que dizer que não sabemos. Não temos a pretensão de sondar o infinito. Não temos como compreender como Cristo podia ser Deus no princípio, compartilhando glória igual à do Pai, antes que o mundo existisse e ainda antes de ter nascido um bebê em Belém. O mistério da crucifixão e ressurreição é somente o mistério da encarnação. Simples o texto, direto, claro, objetivo. Então não tem como nós ficarmos agora tentando, de alguma forma, dizer que Cristo não é Deus. Porque esta não é a nossa crença como um povo. Nós cremos que Jesus Cristo, sim, de fato, Ele é Deus. Isso realmente, para nós, é tudo. O caminho consagrado à perfeição, de Jones, na página 56. Cristo era Deus, se fez homem, e quando se fez homem, foi tão realmente homem como era realmente Deus. Simples assim. Quando homem, era totalmente homem, 100% homem. Como Deus, é totalmente Deus, 100% Deus. Não é um Deus menor, não é um Deus inferior, nada disso. Ele é Deus. Coisa linda, não é? Porque nós cremos no único Deus. Livro Special Testimonies, 13 de fevereiro de 1893, diz assim a servo de Deus: só Ele, o Criador do homem, podia ser seu Salvador. Ninguém, senão Cristo, podia redimir o homem da maldição da lei. Isso realmente é tudo para nós, meus irmãos. Isso é, sem dúvida, o tema da justificação pela fé. No livro Caminho a Cristo, página 12, lemos: Jesus, o terno, compassivo Salvador, era Deus manifestado na carne. Alguma dúvida? Não tem como duvidar. A menos que eu queira fabricar minhas dúvidas, aí não tem jeito. E, lamentavelmente, por mais coerentes que apresentemos os temas, ainda há aqueles que tentam duvidar porque não têm humildade para aceitar. Essa é a verdade. Não tem humildade no seu coração. E por não terem humildade, não aceitam o que é claro, patente e o que é tão cristalino e tão simples de entender. Mas um texto em Meditações Matinais, Cristo Triunfante, 26 de fevereiro de 2002, na página 63. Aquele Deus que andou com Enoque foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele a luz do mundo de então, assim como é hoje. Os que naquele tempo viveram não ficaram sem mestres para instruí-los nas sendas da vida, pois Noé e Enoque eram cristãos. Por que Enoque, Noé, por que esses homens eram cristãos? Porque eles criam em Cristo, Filho de Deus. Eles aceitavam Cristo como Deus. Então eles eram cristãos. 2 Pedro capítulo 1, verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo? Que Jesus Cristo ele é Deus e Salvador. Simples. Pedro cria que Jesus era Deus. Será que o apóstolo Paulo também? 1 Timóteo 4,10. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Você já notou por que, quando se fala de Deus vivo, está se falando de Cristo? Porque Cristo foi aquele que morreu e ressuscitou. Ele é o nosso Deus vivo. É o meu Deus vivo. Ainda, Judas, capítulo 1, verso 25. Ao único Deus sábio, Salvador nosso,
seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu, diz o salmista, Salmo 35, verso 23. E Tomé respondeu, João 20, verso 28. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Olha, meu irmão, se eu estivesse pessoalmente diante de Cristo, contemplando a sua face, eu iria dizer para ele, Senhor meu e Deus meu. Com certeza eu faria isso, porque Ele é o meu Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. É tão triste ver hoje pessoas que se dizem cristãs, pessoas que dizem defender o espírito de profecia. E não crê que Jesus é Deus. Triste condição, lamentável condição. Muito bem. Para finalizar essa primeira parte, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 226. Cristo trouxe aos homens e mulheres o poder de vencer. Veio ao mundo em forma humana, a fim de viver como homem entre os homens. Assumiu os riscos da natureza humana para ser provado e tentado. Em sua humanidade, era participante da natureza divina. Em sua encarnação, obteve nova intuição do título de Filho de Deus. Bem, agora nós vamos falar sobre o texto de Mateus 28, 19. Aqui no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, onde lemos o seguinte: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Dizem que esse texto não é original, que é um texto acrescentado, adulterado. Usam o historiador Eusébio de Cesareia e enciclopédias para defender esse ponto de vista. Eles dizem que a Igreja Adventista do Sétimo Dia batizava só em nome de Jesus até a década de 40. Seria isso verdade? É uma mentira. E nós vamos provar aqui, agora. O que dizem a profetisa Ellen White e os pioneiros adventistas com relação ao texto de Mateus 28, 19? Primeiro, eu quero que você leia comigo em Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 32. Leiamos. A Bíblia deve ser o nosso conselheiro. Estudai-a e os testemunhos que Deus tem dado, pois eles nunca contradizem sua palavra. Ellen White está dizendo, os testemunhos nunca entram em contradição com a Bíblia. Meus irmãos, esta é a palavra de Deus. Aqui não contém a palavra de Deus, aqui é a palavra de Deus, ok? E aqui são os testemunhos. Claro que não estão todos aqui, alguns apenas. Os testemunhos do Espírito de Deus para o povo de Deus, para a Igreja de Deus. Então aqui está uma obra inspirada pelo Espírito Santo. E a serva de Deus diz que os testemunhos não contradizem a Bíblia. Nunca contradizem. Então vamos lá. Ela segue ainda dizendo, e nós vamos ver também aqui no livro,
Testemunhos para a Igreja, volume 5, que eu já tinha lido aqui, mas quero pegá-lo novamente. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 671. Ela diz assim: meu trabalho, ao longo dos últimos 30 anos, traz o selo de Deus ou do inimigo. Não há meio termo nessa questão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Ainda aqui em Testemunhos para a Igreja, volume 5, nas páginas 64 a 66. Quer ler comigo? Vou pôr o texto aí na tela para você. É um texto bastante longo, mas é interessante. Vale a pena a gente ler esse texto. Não obstante, quando lhes envio um testemunho de advertência e reprovação, muitos de vocês declaram ser ele simplesmente a opinião da irmã White. Tem assim insultado o Espírito de Deus. Vocês sabem como o Senhor se tem manifestado por meio do Espírito de profecia. Passado, presente e futuro tem passado perante mim. Se solaparem a confiança do povo de Deus nos testemunhos que ele lhes enviou, estarão se rebelando contra o Senhor, tão certamente como Coré, Datã e Abirão. Como embaixadora de Cristo, gostaria de dizer-lhes: sejam cuidadosos nas posições que assumem. Esta é a obra de Deus, e vocês precisam dar contas a Ele pela maneira como tratam sua mensagem. Nessas cartas que escrevo, nos testemunhos que apresento, coloco diante das pessoas exatamente aquilo que o Senhor me apresentou. Não escrevo um artigo sequer na revista, expressando meras ideias minhas. Correspondem ao que Deus me revelou em visão, os preciosos raios de luz que brilham do trono. Está aqui, Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 64 e 65. Bem clarinho, bem evidente, não tem como a gente errar, não é? Não tem como se enganar. Então, se eu sou um estudioso da Bíblia, da Palavra de Deus, em conexão com o Espírito de Profecia, e vice-versa, eu não tenho como errar o caminho. Porque o caminho está delineado, está claro, objetivo. Vamos ver, falando sobre Mateus 28, 19. Ellen G. White, no livro Evangelismo, também um artigo que saiu na Review and Herald de 1946, extraído de Special Testimonies, Séries B, número 7, publicado em 1906. Preste muita atenção nas datas. Eu quero que você preste atenção nas datas em que estas citações foram publicadas. Ellen White diz: há 3 pessoas vivas pertencentes ao trio celeste. Em nome destes 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados. E estes poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viverem nova vida em Cristo. Meus irmãos, Ellen White nunca usou a palavra trindade. Nunca usou, não é verdade? Mas ela usa 3, trio celeste, como eu vou mostrar ainda em outros textos para você. Ela está dizendo que há 3 pessoas vivas pertencentes ao trio celeste. Ora, irmãos, não sejamos incoerentes. Trio são 3. Mas vamos deixar que ela mesma continue falando a nós.
Manuscrito 21, preste atenção na data, 1906. Na passagem-chave, como originalmente escrita por Ellen G. White, lê-se: aqui estão as três personalidades vivas do trio celestial, nas quais cada alma arrependida dos seus pecados recebe Cristo por fé viva, para aqueles que são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ellen White está dizendo assim, esses que são batizados em nome de Jesus. Ela não está dizendo isso. Ela está dizendo, aqui estão as três personalidades vivas do trio celestial, Pai, Filho e Espírito Santo. E é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que somos batizados. Bem claro. É bem claro o que ela diz. A obra está colocada diante de cada alma que reconhece sua fé em Jesus Cristo pelo batismo e se tornou um recipiente da promessa das três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Manuscrito 57, preste atenção na data, 1900. Ellen White estava vivinha, bem vivinha, no ano de 1900. E ela mesma escreveu. Também está num comentário bíblico adventista, volume 6, na página 1074. Meus irmãos, por que fazer tanta confusão em cima de algo tão claro, tão distinto, tão simples de entender? Três pessoas, ela não diz uma, duas, ela fala três pessoas, trio celeste, três poderes, pessoas vivas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos mais. Temos aqui vários textos no original em inglês e com a sua tradução no português. Eu vou colocar tudo em português, óbvio, porque se alguém quiser o original em inglês, pode contactar-me e eu passarei todos os textos tranquilamente, com muita alegria. Manuscrito 144, 1901. Também em Meditações Matinais, Exaltai, página 116. Diz: somos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E estes três grandes poderes infinitos estão harmoniosamente comprometidos a trabalhar em nosso favor se cooperarmos com eles. Tem dúvida, meu irmão? Tem dúvida, minha irmã? Vamos deixar cair por terra toda essa dúvida, em nome de Jesus. Vamos ser humildes, receber com humildade a palavra em nosso coração. Não vamos recalcitrar contra a verdade. Vamos aceitar a verdade como ela é e parar com essa confusão, com essa intriga, com essa briga, com essa discórdia, com isso que está causando tanto problema. Isso não vem de Deus, né? Essa confusão não vem de Deus. Muito bem. Temos mais textos, aliás, muitos textos. Vamos a Testemunhos Seletos, volume 2, página 396 e 397. O fato de que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma garantia de que essas potências nos assistirão em todos os nossos apertos quando quer que as invoquemos. O Senhor ouvirá as orações de seus fiéis seguidores que levam o jugo de Cristo e com ele aprendem a mansidão e humildade. The Review and Herald, 26/5/1904. Note a data, 1904. Não esqueçamos nossos votos batismais. Em presença das três mais altas potências celestes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, comprometemo-nos a fazer a vontade daquele que declarou: eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25.
Notaram aqui? Em presença das três mais altas potências celestes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ela não está dizendo, e nunca disse, que os anjos são a terceira pessoa da divindade. Ela não está dizendo que os anjos são essa mais alta potência. Não, ela não está dizendo isso. Você não vai encontrar nenhum texto ela dizendo isso. Mas ela diz que o Pai é uma potência, o Filho é uma potência e o Espírito Santo é outra potência. São três potências. E ela coloca muito bem isso no plural. Três mais altas potências celestes. Tem dúvida, meu irmão? Sua dúvida vai cair por terra em nome de Jesus. É o que eu peço. Comentário Bíblico Adventista, volume 6, página 1075, está em Manuscript 85, 1901. Aqui diz a serva de Deus: quando temos aceitado a Cristo e no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo temos nos comprometido a servir a Deus, o Pai, a Cristo e ao Espírito Santo, os três dignitários e potestades do céu, eles comprometem-se de que toda a capacidade nos será dada se cumprirmos com nossos votos batismais de sair do meio deles e de apartar-nos e não tocar nada imundo. Quando somos leais a nossos votos, ele diz: eu os receberei. Eu quero que você preste atenção. Você que é bom de interpretação de texto, preste atenção aqui, ó. Ela diz: quando temos aceitado a Cristo, quando nós aceitamos a Cristo, o que nós agora vamos fazer? Nós vamos nos batizar. Demonstrar publicamente que nós aceitamos a Jesus. Certo ou errado? Muito bem. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, temos nos comprometido a servir a Deus. Olha o que ela coloca aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, temos nos comprometido a servir a Deus, vírgula. A servir a Deus, vírgula. Aí ela cita o Pai, a Cristo e ao Espírito Santo. Notaram que ela fala a Deus, servir a Deus. Coloca ali Deus, singular. E aí ela coloca as três pessoas. Ela fala Pai, Cristo, que é o Filho, e ao Espírito Santo. E agora ela fecha. Os três dignitários e potestades do céu. Você pode dizer para mim: mas irmão, ela não está dizendo que o Espírito Santo é Deus aí. Não está? Como não? A servir a Deus, vírgula, o Pai, a Cristo e ao Espírito Santo. Notaram? Difícil, né, irmãos? Foi difícil para mim. Quando eu li esse texto, olha, eu chorei amargamente. Eu realmente chorei, irmãos. Eu e minha esposa sabemos o que nós passamos. A luta que nós tivemos para tirar aquele conceito, aquele preconceito, aquelas coisas que estavam em nossa cabeça, em nossa mente, e que não nos faziam compreender a verdade. Tem mais. Vamos a mais. Review and Herald, 18/7/1907. Estou colocando aqui só textos em que a irmã White estava viva, para ninguém dizer: ah, mas isso aí foi depois. E eu tenho todos os originais e posso passar para quem quiser. Os três poderes da divindade comprometeram a sua força para realizar o propósito que Deus tinha em mente quando deu ao mundo o inefável dom de seu Filho. Review and Herald,
18/7/1907. Como é que é? Os três poderes da divindade. Então a divindade, ela é dividida em três poderes. E ela está dizendo o tempo todo quem são esses poderes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lógico isso aí, bem claro, bem evidente, bem transparente. Agora, temos ouvido muita gente dizer assim: meu irmão, mas olha, o Espírito Santo, ele é o próprio Cristo, não é? Eles pegam uma passagem só e querem dizer que o Espírito Santo é o próprio Jesus. E como também é o próprio Deus, se eu for observar dessa forma. Não estou dizendo, porque são três pessoas distintas, separadas, certo? Não posso afirmar, são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas que são uma só pessoa. Não, isso é uma doutrina estranha à Bíblia e ao Espírito de Profecia. Certo? Mas são três pessoas, um único Deus. Três pessoas, um único Deus. Certo? Nós já lemos o texto que ela falou sobre isso. Deus. Ela falou Deus. O Pai, Cristo e o Espírito Santo. O texto em inglês é simples, para que ninguém possa duvidar. O texto em inglês está assim: The Holy Spirit is a free working, independent agency. Está na Review de Herald 5/5/1896. The Holy Spirit, o Espírito Santo, is a free. É o quê? É livre. É livre. Working, trabalhando. Agora ela coloca independent agency. Ou seja, o Espírito Santo é livre, trabalhando como uma agência independente. Agora você vai dizer que uma agência independente é algo que está ligado a mim? É que ele tem uma mente, ele age independente. E isso é importante a gente entender. O Espírito Santo age com a mente independente. Logo, ele tem mente. E para agir independente, e ela diz que é uma pessoa, a terceira pessoa da divindade, então ele é uma pessoa independente. Viram o texto aí? Tá claro? Quando foi que ela escreveu isso? Review and Herald, 5/5/1896. Veja o ano. 1896. Que incrível, né? Que incrível. Temos mais textos falando sobre o Espírito Santo e sobre o batismo, não é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Testemunhos para a Igreja, volume 6, está aqui, página 91. Fazendo do batismo o sinal de entrada para o seu reino espiritual, Cristo o estabeleceu como condição positiva, a qual tem de atender os que desejam ser reconhecidos como estando sob a jurisdição do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Note mais uma vez: jurisdição do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela poderia, se fosse o Espírito Santo, o próprio Cristo, dizer assim: a jurisdição do Pai e do Filho, pronto. Mas ela não diz isso. É claro, meus irmãos, que a gente não pode pegar, abrir a cabeça das pessoas e colocar a verdade lá dentro. Nem Deus faz isso. Não é por força, por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ora, se eu rejeito o Espírito Santo, se eu não aceito o Espírito Santo, se eu não busco o Espírito Santo, eu não vou encontrar. Ele não vai trabalhar em mim. Se eu resisto, como é que ele vai trabalhar? Difícil. Mais um texto que está na Review de Herald
17/5/1906. Também está no livro Meditações Matinais nos Lugares Celestiais, página 59. Ela diz: quando nos batizamos, comprometemo-nos a romper todas as relações com Satanás e seus agentes e entregar coração, espírito e alma à obra de estender o reino de Deus. Todo o céu está trabalhando para alcançar esse objetivo. Note aqui, todo o céu trabalhando. E agora ela é enfática. O Pai, o Filho e o Espírito Santo assumiram o compromisso de cooperar com os santificados instrumentos humanos. Coisa linda, irmãos. É assustador para aqueles que não aceitam o Espírito Santo como uma pessoa. Foi para mim, eu confesso. Mas quando eu li esses textos, falei: Senhor, me quebranta. Me quebranta e me concede a graça do Espírito Santo, porque eu não quero ficar vazio. E eu quero receber a chuva serôdia. Mas nós vamos adiante, mostrar os textos, deixar os textos falar, né? Manuscrito 13, 1902. Também em meditação matinal, olhando para o alto, página 184. Vamos ver o que diz? Quando o cristão toma seu voto batismal, é-lhe prometida ajuda divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão prontos para atuar em seu benefício. Deus coloca os recursos do céu à sua disposição para que ele possa tornar-se um vencedor. Seu próprio poder é pequeno, mas Deus é onipotente e Deus é seu ajudador. Diariamente, ele deve dar a conhecer seus desejos perante o trono de graça. Pela fé e confiança, por valer-se dos recursos providos, ele sairá mais do que vencedor. Por que então não deveriam aqueles que estão combatendo contra os poderes das trevas marchar adiante com fé e coragem? Deus, Cristo e o Espírito Santo estão a seu lado. Olha que lindo, irmãos. Deus, Cristo e o Espírito Santo estão conosco, estão ao nosso lado. Quando eu digo, eu quero a tua presença, Deus, eu estou dizendo que eu quero a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo em minha vida. É tão simples, irmão. Não é complicado. Não é complicado. Mais um texto. Review and Herald, 12/3/1889. Olha a data, irmãos. 1889. Diz assim: eu tenho me sentido sobrecarregada, pois a obra de confissão e arrependimento não foi tão profunda e completa como deveria. Sabe o que ela está dizendo aqui? Foi o que aconteceu em 1888. Os líderes naquela época, os irmãos em cargos superiores na igreja, eles ridicularizaram da mensagem de 1888. E eles não se arrependeram como deveriam. Então, nesse momento, a irmã White está dizendo, um ano depois, que eles não se arrependeram, não confessaram, não se arrependeram com profunda e completa, confissão. Mas aqui ela diz, a fim de atender a mente do Espírito de Deus. Notaram aqui? A mente do Espírito de Deus. Aí alguém diz assim, não, mas o Espírito Santo é a mente de Deus. A mente da mente? Não quer dizer que é a mente da mente? Como é que é isso? Ela está dizendo atender a mente do Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo tem mente. É o texto que está dizendo isso, irmãos. É claro isso aqui. O Espírito Santo tem mente. Se ele é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, se ele tem independência,
Se ele age independentemente, ele tem mente também. Então está aqui um texto claro, que a mente do Espírito de Deus, né? Simples assim. Mais um texto, Testemunho para a Igreja, volume 8, página 194, onde a serva de Deus diz: a frivolidade que embaraça a igreja a torna fraca e indiferente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão buscando e desejando encontrar canais pelos quais possam comunicar ao mundo os divinos princípios da verdade. É lamentável. Conselhos para a Igreja, página 302. Do inglês, na página 295, que é Counsels for the Church, né? Conselhos para a Igreja, ela diz: os compromissos que assumimos no ato do batismo são tremendamente amplos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fomos sepultados com Cristo na semelhança de sua morte e com ele ressuscitamos na de sua ressurreição, a fim de andarmos em novidade de vida. Nossa vida está vinculada à de Cristo, e o crente deve lembrar-se de que daí por diante está consagrado a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo. Ela faz uma distinção tão clara. Estamos consagrados a Deus, quer dizer, o Pai, a Cristo, o Filho e ao Espírito Santo. Simples, irmãos. Muito simples. No livro Christ's Object Lessons 132, nós lemos: o Espírito Santo ama. O Espírito Santo ama lidar com a juventude e descobrir-lhes os tesouros e belezas da palavra de Deus. As promessas proferidas pelo grande instrutor cativarão os sentidos e animarão a alma com um poder espiritual que é divino. Note aqui, meus irmãos, o Espírito Santo ama. Então ele ama. Ele é o grande instrutor. Certo? É o que a serva de Deus está dizendo aqui. Em mais um texto, são tantos textos, mas eu quero trazer mais um para você. Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 908, Signs of the Times, 19/6/1901. Manuscript 11/1901. Nossa santificação é a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já nasceu de novo? Tem se tornado um novo ser em Cristo Jesus? Então coopere com os três grandes poderes do céu que estão trabalhando em seu favor. Mais um texto. Manuscript Release, volume 6, página 27. E Manuscript 78/1905. O rito do batismo é administrado no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Estes três grandes poderes do céu comprometem-se a ser a eficiência de todos os que se submetem a esta ordenança e que cumprem fielmente o voto que fizeram. Comentário Bíblico Adventista, volume 6, página 1077, Manuscript 85/1901. Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo estão constantemente intercedendo em favor do homem, mas o Espírito não roga por nós como faz Cristo, quem apresenta seu sangue derramado desde a fundação do mundo. O Espírito atua sobre nossos corações, extraindo orações e arrependimento, louvor e agradecimento. A gratidão que flui de nossos lábios é o resultado do que o Espírito faz ressoar nas cordas da alma com santas recordações que despertam a música do coração. Que coisa linda! Então o que nós entendemos aqui? Alguém fala assim: não, eu só tenho um intercessor. Sim, no santuário celestial só um, Cristo. Agora, aqui, no nosso coração,
é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muito bem, agora vamos falar um pouco sobre a crença dos pioneiros adventistas do sétimo dia com relação ao batismo. Eu pergunto, se muitos que defendem que os pioneiros adventistas tinham toda a verdade, por que esses não seguem também os pioneiros adventistas com relação ao batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ora, dizer que os pioneiros adventistas batizavam somente em nome de Jesus é uma falácia. Mas vamos deixar que os próprios pioneiros falem sobre isso. Vamos convocar Uriah Smith, um dos grandes homens da obra adventista do sétimo dia. Mais de 50 anos como redator da revista adventista. Um homem realmente de um caráter ímpar, não perfeito. Mas vamos ver o que ele diz sobre a questão do batismo. Somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Por essa expressão, manifestamos nossa crença na existência do único verdadeiro Deus, na mediação de seu Filho e na influência do Espírito Santo. The Bible Students Assistant, páginas 21 e 22. Veja a declaração de Uriah Smith. Ele diz claramente: somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha que Uriah Smith não era trinitariano. Vamos a mais um pioneiro, este esposo de Ellen White, James White, Tiago White, como nós conhecemos. Essa alta comissão relaciona-se com o Evangelho, com a fé, com o batismo, com a salvação e com os dons espirituais. O Evangelho devia ser pregado enquanto houvesse pecadores para ouvi-lo. A fé é igualmente um requisito para toda a era cristã. O batismo é uma ordenança perpétua na igreja. E os ministros do século XIX batizam em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque a comissão original assim o requer. James White, Review and Herald, 4/2, 1862. Vejam, meus irmãos, uma declaração de 1862 de Tiago White, dizendo que esta é a comissão original e os ministros do Evangelho do século XIX batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que agora alguém chega dizendo que os pioneiros batizavam somente em nome de Jesus? Que falácia é essa? Joseph Harvey Waggoner, o que ele diz? Porque está escrito em Atos 2:38, 8:16 e 19:5, em nome de Jesus, alguns têm inferido que os apóstolos batizavam em nome de Jesus somente. Mas essa conclusão é muito falha, manca. Para descobrir a falácia dessas ideias, será necessário somente examinar os termos da comissão sob a qual eles atuaram. Está aqui, para você, claro, sem nenhum subterfúgio, né? A expressão clara de um pioneiro adventista. Agora, que diz o pastor J.N. Andrews? O batismo cristão é o batismo na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é distinto do batismo do Espírito Santo. Cristo comissionou seus discípulos a batizarem na água, em seu nome, mas nenhum homem pode batizar
com o Espírito Santo. Somente Cristo pode fazer isso. O batismo na água é um dos atos ordenados para a remissão dos pecados. O batismo do Espírito Santo é um presente especial de Deus para aqueles que o procuram de todo o coração. A grande comissão sob a qual os ministros de Cristo agora pregam o Evangelho é assim expressada: Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. Essa comissão coloca o batismo depois da pregação da palavra de Deus. Os homens hão de ser batizados depois de terem recebido a verdade de Deus nos seus corações. Ora, meus queridos irmãos, vejam bem, todos esses pioneiros que nós citamos, eles fazem referência ao batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque dizer que os pioneiros batizavam em nome de Jesus é uma falácia. Eles batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Tudo muito claro, não é, meus irmãos? Então, devido a esse conhecimento, é que tomei minha posição ao lado da verdade como ela é em Cristo Jesus. Acredito que esse assunto com relação ao batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo já está terminado, não é? Pelo menos para mim é um assunto fechado. Acredito que a serva de Deus foi instruída sobre isso e que os textos são bem claros e nós não temos mais que ficar debatendo esse assunto. Muito bem. Alguns grupos usam textos de Ellen White fora do contexto, claro, para dizerem que temos que sair da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles alegam, como eu também aleguei, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é Babilônia e devemos sair dela antes que as pragas caiam e sejamos atingidos pelas pragas. Será que isso de fato é verdade? Bom, em nenhum momento nós encontramos um texto da irmã White dizendo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é Babilônia. Porém, muitos adventistas que saíram da igreja alegam que a Igreja Adventista se tornou Babilônia e por isso eles saíram da igreja. Existe algum texto de Ellen White que ela fala sobre isso? Muito bem, eu tenho aqui em minhas mãos o livro Testemunhos para Ministros, e aqui nesse livro a irmã White ela faz várias declarações afirmando positivamente que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é Babilônia. Vamos aqui na página 32 e aqui nós lemos o seguinte: muito me entristeci ao ler o folheto publicado pelo irmão S. Qualquer semelhança é mera coincidência. E pelos que com ele se associam na obra que está fazendo. Sem meu consentimento, têm eles feito seleções dos testemunhos e as inseriram no folheto que publicaram para dar a aparência de que meus escritos apoiam e aprovam a posição que eles advogam. Qual é a posição que o irmão S. e outros associados estavam apoiando? Que posição estavam advogando? Ao fazê-lo, fazem o que nem é justo nem correto. Então, o irmão White já começa dizendo: o que vocês estão fazendo não é justo nem é correto. Ao tomarem desautorizadas liberdades, apresentam ao povo uma teoria que engana e destrói. Em tempos passados, muitos outros fizeram a mesma coisa e deram a parecer que os testemunhos apoiavam posições que eram insustentáveis e falsas. Então veja, ela diz aqui que no passado muitos também pegavam partes do testemunho para apoiarem as suas ideias. E infelizmente é isso que está ocorrendo hoje também.
muitos pegam os testemunhos, tiram textos do seu contexto para apoiarem as suas ideias truncadas, né? Tenho recebido luz no sentido de que a posição assumida pelo irmão S e seus simpatizantes não é verdadeira. Então, irmão S e seus simpatizantes, tá aí, ó, não é verdadeira, mas um dos eis aqui e eis ali que caracterizam os dias em que vivemos. Como exemplo da maneira em que o irmão S compilou este folheto, relatarei o seguinte incidente. Aí ela fala de uma carta que ela escreveu em particular para um dos ministros, né? E essa carta vazou, chegou à mão desse irmão. E ele tirou ali daquela carta algo para dizer que a igreja adventista era Babilônia. Imagina, né? E aqui ela sai seguindo, falando. E nós vamos encontrar na página 56, note que aqui ela vai falando que quem usa desse artifício está sendo usado por Satanás, quem é o acusador dos irmãos é Satanás, e aí ela prossegue com essas afirmações, né? E na página 56, vamos voltar aqui um pouco, ela reafirma, né? Há vários exemplos aqui, mas ela diz aqui o seguinte, na página 56, os que têm proclamado ser a igreja adventista do sétimo dia Babilônia têm feito uso dos testemunhos para dar à sua atitude um aparente apoio. Ela repete aquilo que ela disse lá na página 32. Mas por que é que não apresentam aquilo que por anos tem sido a preocupação de minha mensagem? Unidade da igreja? Qual é a preocupação da mensagem da irmã White? Unidade da igreja. Por que não citam as palavras do anjo? O anjo que disse, univos, univos. Por que não repetiram a advertência, nem declararam o princípio de que na união há força, na divisão há fraqueza? São mensagens como as que esses homens têm proclamado, que dividem a igreja e trazem sobre nós opróbrio perante os inimigos da verdade. E nessas mensagens se revela claramente a astuta operação do grande enganador, que quer impedir a igreja de alcançar a perfeição na unidade. Esses mestres seguem as labaredas de seu próprio fogo, agem segundo o seu próprio juízo independente e embaraçam a verdade com falsas noções e teorias. Rejeitam o conselho de seus irmãos e avançam em seu próprio caminho até se tornarem justamente o que Satanás deseja, de espírito desequilibrado. E é isso que Satanás deseja, que as pessoas fiquem desequilibradas, assumindo certas atitudes fanáticas. E, lamentavelmente, é isso que nós estamos vendo, né? Eu falo lamentavelmente porque, em uma certa ocasião, eu também fiz parte desse movimento, desse grupo, né, que vai contra a igreja adventista. Aqui, na página 59, a irmã White diz o seguinte: meu irmão, certamente estás fora do caminho. Eu estava fora do caminho também. E há muitos ainda fora do caminho. A mensagem do segundo anjo devia ser a Babilônia, as igrejas. Ela não diz que Babilônia aqui é a igreja adventista. Ela diz a mensagem à Babilônia devia ser dirigida às igrejas, né? Não à igreja adventista, proclamando sua queda e convidando o povo a sair dela. Essa mesma mensagem deve ser proclamada pela segunda vez. Ela diz que a mensagem vai ser repetida. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra
se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E aí ela segue, né? E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. E aqui ela segue: meu irmão, se estás ensinando que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia, estás errado. Se você conhece alguém que está dizendo que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia, pode dizer para ele: irmão, você está errado. Porque é assim que a serva de Deus diz: Deus não vos deu nenhuma mensagem assim para proclamar. Satanás usará toda pessoa a que possa ter acesso, inspirando homens a criar falsas teorias ou a se desviar por qualquer tangente errada para dar origem a um falso excitamento e assim desviar as almas do verdadeiro assunto para este tempo. Presumo que algumas pessoas poderão ser enganadas por vossa mensagem, porque estão cheias de curiosidade e do desejo de alguma coisa nova. Há muita gente que vive assim, em busca de novidade, quer algo novo, uma coisa nova. E o que tem de novo, né? O que tem de novo? E elas saem nessa busca frenética de coisas novas, de coisas que não foram reveladas. E aí, lamentavelmente, elas caem nas armadilhas do diabo, não é? Mais um texto aqui que está em Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 179. Preste atenção, meu irmão, você que crê no espírito de profecia. Tomais passagens dos testemunhos que falam do fim do tempo da graça, da sacudidura do povo de Deus. Note que ela está falando aqui no final, é agora. Fim do tempo da graça, sacudidura é agora. Então, tomais passagens dos testemunhos que falam do fim do tempo da graça, da sacudidura do povo de Deus, e falais da saída dentre esse povo de um outro povo mais puro, santo, que surgirá. Eu já ouvi isso muitas vezes. Ora, tudo isso agrada ao inimigo. Quem é que fica feliz com essa mensagem? É o inimigo. Aceitassem muitos os pontos de vista que avançais e falassem e agissem baseados nisso, e veríamos uma das maiores exibições de fanatismo jamais testemunhadas entre os adventistas do sétimo dia. Isso é o que Satanás quer. Note, irmãos, ela diz aqui: veríamos uma das maiores exibições de fanatismo jamais testemunhadas entre os adventistas do sétimo dia. E é isso que está acontecendo hoje. Um movimento fanático que diz que tem que sair da igreja adventista do sétimo dia porque se acham melhores. Nós concordamos com algumas coisas, porque isso é realmente lógico. No que concordamos? Há mundanismo na igreja? Há pecados na igreja? Há uma série de coisas erradas e fora do lugar na igreja? Há. Mas a igreja não é Babilônia. Essa é realmente a mensagem que Deus enviou por intermédio da serva de Deus, da sua serva, não é? No livro Eventos Finais, página 52, lemos: não tem Deus uma igreja viva? Ele tem uma igreja, mas esta é a igreja militante e não a igreja triunfante. Entristecemo-nos de que haja membros defeituosos, de que haja joio no meio do trigo. Embora existam males na igreja e tenham de existir até o fim do mundo, note que ela diz assim: até o fim do mundo. Presta atenção. A igreja destes últimos dias há de ser a luz do mundo, poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja, débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Olha, meus irmãos, estamos enfrentando muitas lutas.
mas temos certeza que seremos vitoriosos. Temos certeza que Deus há de colocar todas as coisas em seus devidos lugares. Fica aí o nosso estudo para você. Que Deus abençoe sua vida. Eu tenho muito a dizer, mas o tempo não dá. Numa outra palestra, numa outra apresentação, nós vamos abordar alguns textos ou algumas passagens que nós não colocamos nesse estudo. Desejo para você a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Continue firme, firme na verdade, firme, confiando que Deus está guiando o seu povo e que a sua igreja não é a Babilônia. A sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm abraça e diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar.